Boa tarde a todos. Então, nós vamos ter hoje um seminário de Juliano Quevedo, que vai falar sobre sistemas integrados de produção agropecuária em terras baixas. Juliano, seja bem-vindo e boa apresentação. Obrigado, professor Telmo. Dando início, então, à apresentação sobre sistemas integrados de produção agropecuária em terras baixas. Como se trata de uma atividade acadêmica, eu entendo que é um momento de aprendizado para todos nós, não só para mim, mas também para os colegas. Sintam-se à vontade para interromper a qualquer momento, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, ou até mesmo quiserem fazer alguma colaboração, falar a respeito de alguma experiência que vocês tenham relacionado com o tema, sintam-se à vontade. A apresentação que eu preparei, ela está dividida em três partes. Na primeira parte, eu vou fazer uma contextualização do tema, onde eu vou apresentar para vocês a minha percepção, como que eu enxergo sistemas integrados de produção agropecuárias em terras baixas. Num segundo momento, eu vou apresentar resultados de pesquisa de um protocolo e, no final, vou fazer algumas considerações finais. No Brasil, existem diversos termos que tratam de um mesmo assunto. O SIPA, que é Sistema Integrado de Produção, é igual à integração lavoura-pecuária, eles têm o mesmo significado. E o termo ILP, ele tem algumas derivações. Então, ILP seria um sistema silvio-pastoril. Ainda tem ILF, que seria integração lavoura-floresta, que é um sistema silvio-agrícola. Nós temos IPF, que seria integração pecuária-floresta, que seria um sistema silvio-pastoril, e também tem ILPF, que seria integração lavoura-pecuária-floresta, que é um sistema silvio-agropastoril. Em função de todos esses termos que, na realidade, tratam do mesmo assunto, com o início da pesquisa em SIPA no Brasil e também com o início das publicações dos artigos científicos, houve uma grande confusão em função dessa grande quantidade de termos. Então, no ano de 2014, o professor Paulo de Carvalho e colaboradores, eles escrevem um artigo propondo que se faça uma padronização e, a partir de então, passou a se utilizar o termo SIPA como um termo científico e o termo ILP e os seus derivados como um termo técnico. Isso em função que o termo SIPA abrange todas essas derivações e também é o termo que é utilizado pela FAO e por outros países. O entendimento que se tem em relação ao SIPA, ele não é estático, ele é dinâmico. Então, conforme o entendimento em relação aos processos de um sistema vão evoluindo, foi evoluindo também a compreensão em relação a um sistema, a um SIPA. Antigamente, se considerava um SIPA um sistema onde alternava a lavoura e a pecuária em uma mesma área. Então, isso era considerado um SIPA. Com a evolução da pesquisa, com a evolução do conhecimento em relação aos processos que envolvem o SIPA, essa compreensão foi mudando. E numa visão atual de SIPA, além de se alternar em uma mesma área o cultivo de lavouras e o cultivo da pecuária, o manejo que é feito nessas áreas, elas têm vistas a explorar os sinergismos e as propriedades sinergentes. Então, para que seja considerado um SIPA dentro de uma concepção atual, de uma percepção atual, tem que haver uma interação entre a fase da lavoura e entre a fase da pecuária. A lavoura tem que trazer algum benefício para a pecuária e vice-versa. Para explicar melhor para vocês em relação a esses manejos, eu trouxe 2 exemplos de sistemas que têm a presença da lavoura e têm a presença da pecuária. Portanto, os manejos são diferentes e um deles vai ser manejado com vistas a explorar os sinergismos e as propriedades emergentes e o outro não. Então, nesse primeiro exemplo, seria um sistema tradicional de cultivo de arroz irrigado no Rio Grande do Sul, onde tem a seguinte característica.
característica de ser um monocultivo, arroz pousio, e durante a entre-safra não se utiliza plantas de cobertura e o preparo do solo é feito com mobilização desse solo. Não é feita a mobilização do solo. Esse é um sistema que, ao longo do tempo, ele vem se demonstrando insustentável, principalmente em função da degradação do solo pela perda da fertilidade desse solo. Então, essa mobilização vai fazer com que ocorra uma diminuição da matéria orgânica desse solo e não vai haver uma reposição pela falta das plantas de cobertura e também pela falta da rotação de cultura. Essa mobilização vai fazer com que ocorra uma desagregação da parte física do solo, vai aumentar as perdas por lixiviação, as perdas por escorrimento superficial. Além disso, vai aumentar a incidência da radiação no solo, influenciando a biomassa microbiana. Então, vai haver uma diminuição, um impacto nos micro-organismos do solo devido a essa mobilização. Então, esse sistema, ele é um sistema que é considerado altamente dependente de insumos externos. Para se manter uma alta produtividade nesse sistema, são necessários doses altas de fertilizantes e também doses altas de herbicidas, porque vai ter uma maior pressão de plantas daninhas. Quando se mexe com o solo, mexe com o banco de semente das plantas daninhas. Então, esse sistema favorece a incidência de plantas daninhas. Nós temos um outro problema que está relacionado com as resistências a herbicidas das plantas. Como esse sistema, o único método de controle é o método químico, não existe um manejo integrado dessas plantas daninhas, vai haver uma maior incidência de plantas resistentes também em função desse manejo. Então, é um manejo que acaba sendo de alto custo e os produtores acaba elevando o risco dos produtores em função de eles terem um custo alto e qualquer problema que ocorra devido a problemas climáticos ou até mesmo de mercado, de preço do arroz, esse produtor acaba tendo prejuízos financeiros. Então, aqui nós temos um sistema que existe um desequilíbrio entre o investimento que é feito na fase da lavoura, ele é considerado um sistema com especialização de cultivos. Então, o investimento que é feito na parte da lavoura, o investimento financeiro, o investimento em tecnologia, o investimento em manejo, investimento em dose de conhecimentos aplicado por hectare, uma expressão usada pelo saudoso pesquisador de Seu Gassen, ele é maior na fase da lavoura do que na fase da pecuária. Dessa forma, nós não vamos ter uma interação, ou a interação vai ser muito baixa, de forma que a fase da lavoura não vai trazer benefícios para a fase da pecuária e vice-versa. Nesse segundo exemplo, é um exemplo de um CIPA, e que aqui sim, o manejo que é feito, ele visa a explorar o sinergismo e as propriedades emergentes. A base desse sistema, dentro dessa nova concepção de CIPA, numa visão atual, é um sistema conservacionista, é o sistema plantio direto. Então, a base desse sistema é o sistema plantio direto. Então, nós vamos ter a rotação de cultivos, a mobilização mínima do solo e a presença permanente de uma cobertura do solo. Outra característica desse sistema é que quando é feito a implantação de um CIPA dentro dessa concepção atual, dessa percepção atual, é feito com planejamento. Então, primeiro é feito um diagnóstico da área, onde se faz um diagnóstico da parte química, da parte física, faz as correções necessárias, questão de correção de pH e de adubação, de acordo com os cultivos que vão ser plantados na área, e se faz um planejamento espaço-temporal. Então, se planeja, faz um planejamento ao longo do tempo, em todos os talhões onde vai ser implantado essa área, seja numa propriedade ou parte de uma propriedade, a gente se determina quais as culturas que vão ser implantadas nos talhões e também nas diferentes épocas do ano, tanto no período de primavera-verão como de outono-inverno. Uma outra característica também desses sistemas
é a adubação de sistema. Então, a adubação que era feita no período de implantação das lavouras, ela passa a ser feita na colheita, que seria um período de maior extração de nutrientes do sistema. E também vai coincidir com o período de implantação das plantas de cobertura com as forragens que vão ser implantadas no sistema. E essa adubação de sistema, ela vai trazer, além da vantagem de melhorar a qualidade das pastagens, das plantas de cobertura, que essa adubação vai ser feita durante a sua implantação, ela também traz uma vantagem que, como o produtor vai fazer a aquisição desses insumos no período do inverno, onde existe uma menor demanda por fertilizantes, existe a possibilidade de ele conseguir preços mais atrativos, preços melhores. E uma outra característica é que vai melhorar a capacidade operacional da semeadura, que o produtor vai estar se preocupando exclusivamente em fazer a semeadura e não em fazer a adubação. E, por último, uma outra característica desses sistemas de um CIPA atual, moderno, seria um manejo adequado tanto das pastagens como também dos animais nessas pastagens. Então, essas pastagens, elas passam a ser consideradas lavouras de pasto. Todas aquelas recomendações de manejo que valem para uma lavoura, elas passam a valer também para as plantas de cobertura e para as pastagens, que vão ter, na realidade, as pastagens aqui, elas têm dupla finalidade. Vai ser a cobertura do solo e fornecer alimento para os animais. E a questão do manejo desses animais. Então, através da pesquisa, foi determinado que o manejo correto seria um pastejo moderado. Nesse exemplo, aqui nós temos uma pastagem de azevém e aveia. O que seria um pastejo moderado para esse exemplo? Seria que os animais entrariam no sistema quando essa pastagem atingisse 20 centímetros de altura e se manteria esses 20 centímetros de altura durante todo o período de pastejo. Como que isso é feito? Através do ajuste de carga. Se é feito um diagnóstico, um monitoramento da altura dessa pastagem, então são medições que são feitas de formas aleatórias e se for constatado que a pastagem está com uma altura menor que 20 centímetros, tem que retirar os animais do sistema. Se, durante o levantamento, for verificado que a pastagem está acima de 20 centímetros, pode-se colocar uma maior carga animal no sistema. Bom, então esse sistema aqui é um sistema equilibrado, que a gente tem um investimento tanto na fase da pecuária como na fase da lavoura. E dessa forma nós vamos ter uma interação entre os componentes dos sistemas. Um conceito de propriedades emergentes seria o resultado da interação entre os componentes dos sistemas, e nesse caso a gente vai conseguir que ocorra essa interação. Um exemplo para vocês, vamos colocar aqui, vamos pensar na produtividade. Vamos pensar nesse fator isolado e vamos considerar que o componente rotação de cultura nos traria um benefício de aumento de 10 sacos por hectare da lavoura de arroz. E o componente da pecuária nos traria um benefício de mais 10 sacos de arroz por hectare. Quando nós somando esses dois componentes, nós teríamos um aumento de produtividade da lavoura de arroz de 20 sacos. Só que, no final, a gente consegue 25. Por quê? Nós vamos ter 10 sacos do benefício da rotação de cultura, 10 sacos do benefício da fase da pastagem e mais o resultado da interação entre os componentes, que seriam as propriedades emergentes. Um exemplo de propriedade emergente seria a resiliência dos sistemas. Então, esses sistemas são sistemas mais resilientes, eles conseguem se manter produtivo mesmo em condições adversas, em condições de estresse, como, por exemplo, uma seca. Então, esses sistemas, quando comparados a sistemas convencionais, eles têm uma capacidade de manter o potencial genético das cultivares, das culturas, mesmo em condições de campo.
Falando um pouco sobre o histórico dos CIPAs, os CIPAs surgem no Brasil no ano de 95, na Universidade Federal do Paraná, sob a coordenação do professor Aníbal de Carvalho, e lá ele faz a implantação do primeiro protocolo de pesquisa, que surge uma demanda de uma cooperativa do Paraná, da cooperativa Coamo, que eles queriam uma alternativa para se ter uma renda durante o período do inverno. O professor Paulo de Carvalho, ele participa desse protocolo e já em 2001, já como professor da URGS, ele, junto com o professor Ibanor Anguinoni, eles montam esse protocolo no ano de 2001, que é um protocolo conhecido como protocolo de Tupã. Então, esse protocolo de Tupã é o protocolo atualmente com maior tempo em atividade. Ele já tem 19 anos de atividade e, durante esses 19 anos, foram gerados diversos trabalhos de pesquisa, são mais de 60 artigos científicos e 2 boletins de pesquisa. E esse protocolo, então, ele tinha como tratamento intensidades diferentes de pastejo. Durante o verão, a fase de lavoura era a lavoura de soja, plantio direto de soja, e no inverno era cultivado a pastagem de aveia preta e azevém. E foram testadas diversas intensidades de pastejo, um pastejo intensivo de 10 centímetros, 2 pastejos moderados de 20 centímetros e 30 centímetros, um pastejo leve de 40 centímetros e o outro tratamento era o sem pastejo. Aqui eu trouxe para você só para mostrar um equipamento que é utilizado para medir a altura de pastejo, e aqui a representação do tipo de solo que era na propriedade. De uma forma bem resumida, então, nesse experimento, verificou-se que essa intensidade de pastejo de 20 centímetros, ela traria benefícios tanto para a fase da lavoura, como também para a fase da pecuária, e ainda assim, com essa altura de pastejo, com essa intensidade de pastejo, era possível se ter ganhos com a pecuária. Então, vou mostrar alguns benefícios dessa intensidade de pastejo. Aqui nós temos benefícios relacionados ao controle de plantas daninhas. Então, uma intensidade de pastejo moderado vai ser mais eficiente para se fazer o controle de plantas daninhas, tanto no período da lavoura, na fase da lavoura, como também na fase da pecuária. Nós vamos ter uma pastagem mais limpa, com uma menor competição, menor presença de plantas daninhas, e na fase da lavoura também nós vamos ter uma lavoura mais limpa. Esse é um trabalho de pesquisa do Maurício Schuster, que foi feito nesse protocolo lá de Tupã. Ainda o trabalho do Maurício, aqui uma foto bem didática, que ele mostra a diferença da incidência de plantas daninhas em função da intensidade de pastejo. Então, quando se mantém uma intensidade de pastejo moderada, nós vamos ter esses benefícios de um maior controle das plantas daninhas quando relacionado com um pastejo intenso. Uma outra questão é a ressemeadura natural. Então, nesse pastejo moderado, nós vamos ter uma maior produção de sementes por metro quadrado e a consequência disso nós vamos ter uma pastagem de melhor qualidade, quando comparado com o pastejo intenso. Aqui, pessoal, essa fase da pecuária, a fase da pecuária seria a fase do inverno, ela vai ser fundamental para que a gente possa fazer a recuperação da fertilidade do solo. Tanto as pastagens como a presença dos animais, quando manejado de forma correta, a gente vai conseguir fazer essa recuperação da fertilidade do solo. As pastagens, elas têm uma característica que elas têm uma alta capacidade de sequestrar carbono. Então, por exemplo, uma pastagem de azevém, ela consegue produzir entre 7 a 10 toneladas de matéria seca, e uma pastagem perene, uma braquiária, por exemplo, ela consegue produzir de 25 a 30 toneladas de matéria seca. Então, aqui, a gente tem que ter o cuidado de manejar essas pastagens, como eu falei para vocês, como se fosse uma lavoura. Todas aquelas recomendações, como, por exemplo,
qualidade de semente, escolha de cultivar, densidade de semeadura, adubação de base, adubação de cobertura, tudo que vale para uma lavoura, vale também para essa fase de pastagem. Um exemplo aqui é a questão da adubação nitrogenada. Então, nessa imagem nós temos 3 doses de adubação e o que a gente busca é uma pastagem, uma lavoura de pasto, uma pastagem de qualidade com uma adubação que ela vai responder. E aqui nós temos um exemplo, né, um gráfico que mostra a diferença de uma pastagem azevém com 150 kg de N, comparando com uma pastagem sem adubação. Então, só em função do manejo correto dessa adubação de 150 quilos, se consegue um aumento de 50 dias de pastejo nessa área. Então, na área sem adubação, se conseguiu pastejar por 80 dias e na pastagem com 150 kg de nitrogênio se conseguiu pastejar por 130 dias. O que isso significa? Significa mais dinheiro no bolso do produtor. Um exercício rápido. 50 dias de pastejo a mais. Numa pastagem de azevém bem conduzida, é possível se colocar de 700 a 1.000 quilos de carga animal por hectare. Se nós colocássemos, nesse exemplo, 4 terneiros de 200 quilos, em torno de 800 quilos de peso animal por hectare, cada terneiro produzindo em média 750 gramas, isso daria 3 quilos, vezes 50 dias, 150 quilos de carne a mais. Hoje o terneiro vale em torno de R$9, estamos falando aí de R$1.350 por hectare, só em função do manejo adequado dessa pastagem. Aqui, relacionado à produção de matéria seca também, uma pastagem sem adubação, ela vai produzir em torno de 3 toneladas, e uma pastagem adubada, ela, com 150 kg de N, produz 7 toneladas de matéria seca por hectare. Aqui nós temos uma imagem clássica das apresentações de CIPA, que é relacionada com a compactação do solo. Isso eu já comentei com vocês, que está muito relacionada à oferta de forragem, está relacionado ao manejo. Então, se nós fizermos um manejo correto, nós mantivermos uma altura de pastejo, no caso de uma pastagem de azevém ou de uma pastagem de azevém consorciada com aveia, de 20 centímetros de altura, nós vamos evitar que ocorra essa compactação do solo, porque esse volume de pasto aqui, de pastagem, vai servir como um amortecedor, fazendo com que não ocorra essa compactação. E num pastejo intensivo, essa compactação pode ocorrer, e o que a pesquisa mostrou é que ela ocorre principalmente na altura de 0 a 5 centímetros. Nessa camada mais superficial é onde ocorre essa compactação. Um outro fator importante, como a gente aprendeu nas aulas do professor Telmo, aí nos apresentou com maestria, né, da importância da gente fazer essa diversificação das forragens, da diversificação das plantas de cobertura. Então, isso vai ser importante também dentro de um CIPA, porque essa diversificação, primeiro, ela vai trazer uma diversificação de micro-organismos para o sistema. Então, a cada espécie vai ter associada a elas grupos de micro-organismos. Quando a gente faz essa diversificação, a gente está aumentando a diversificação dos micro-organismos do sistema. Uma outra característica é relacionada à diversificação dos sistemas radiculares. Então, os sistemas radiculares vão ter funções diferentes no solo. Por exemplo, uma gramínea vai ter uma função de agregação das partículas do solo, ela tem um potencial de produzir uma alta quantidade de matéria seca. As leguminosas vão fazer a fixação biológica, vão fazer a ciclagem de nutrientes e, por exemplo, aqui o nabo forrageiro, além de fazer a ciclagem dos nutrientes, ele é considerado um descompactador biológico do solo. E, por último, a questão da qualidade da matéria orgânica. Então, essas plantas que têm uma menor relação CN, elas vão ter uma maior eficiência para aumentar as reservas de carbono e nitrogênio no solo. Então, elas vão ser de mais fácil decomposição, os micro-organismos vão gastar menos energia para decompor essas plantas com menor relação CN, e esse resíduo microbiano vai se associar aos minerais do solo,
aumentando as reservas e liberando esses nutrientes conforme as plantas vão demandando. E aqui nós temos a presença dos animais no sistema. Os animais, quando eles entram para o sistema, há uma mudança no fluxo de ciclagem desses nutrientes. Eles são considerados catalisadores porque eles vão acelerar o processo de ciclagem. Os animais vão consumir parte dessa pastagem e vão, através das suas excretas, através das fezes, da urina, vão devolver esses nutrientes para o sistema. Através da urina, são ciclados principalmente o potássio e o nitrogênio. E esse potássio e nitrogênio que são ciclados via urina, eles são considerados prontamente disponíveis para as plantas. Então, vocês imaginem que os animais vão estar consumindo essa pastagem, vão estar devolvendo esses nutrientes para o sistema, e esses nutrientes vão poder ser absorvidos novamente durante o mesmo ciclo e os animais vão consumir de novo e isso vai retornar de novo para o sistema. Seria uma reciclagem desses nutrientes. Em relação ao fósforo, ele tem uma dinâmica um pouco diferente, porque ele não é ciclado via urina, ele é ciclado principalmente pelas fezes, menos de 1% ele é ciclado via urina. Então, aqui, em relação ao fósforo, nas fezes dos animais vão ser encontrados dois tipos de matéria orgânica também. A matéria orgânica de mais fácil decomposição, a matéria orgânica lábil, e uma de mais difícil decomposição, recalcitrante. Essa matéria orgânica mais fácil de decomposição seria os nutrientes que, após a passagem no trato digestivo dos animais, eles continuam solúveis em água. Então, essa seria de fácil decomposição. No caso do fósforo, 38% do fósforo, da quantidade total de fósforo presente nas fezes, ele se encontra nessa fase, nessa parte de fácil decomposição. E ele estaria disponível para as plantas em 11 dias após o início do processo de decomposição, aproximadamente 11 dias. Então, só para mostrar para vocês que a presença desses animais vai alterar totalmente o fluxo da dinâmica desses nutrientes no solo, no sistema, e o melhor disso é que a extração ela é muito baixa. Então, quando nós comparamos a extração dos nutrientes dos animais relacionado com o que é nos grãos, ela é muito pequena. Então, para se produzir 450 quilos de carne por hectare, o que equivale a um ciclo inteiro de pastejo, vão ser extraídos somente 11 quilos de nitrogênio, 7 quilos de P2O5 e 1 quilo de K2O. Já os grãos, no caso do arroz, ele extrai 150 kg de N, 50 kg de P2O5 e 30 kg de K2O, e a soja vai extrair 320 kg de N, 60 kg de P2O e 80 kg de K2O. Então, os animais são considerados catalisadores desse processo, eles aceleram o processo de ciclagem desses nutrientes. O professor Paulo Carvalho diz que eles são um grande comportamento de carbono e água e que esses nutrientes ficam ciclando dentro desses animais. Por isso, o benefício que eles trazem para o sistema. Uma outra característica também que os animais trazem para o sistema é que eles vão aumentar tanto a mesofauna como também os micro-organismos do sistema. Vai aumentar a biomassa microbiana, vai aumentar a diversidade microbiana, vai aumentar a atividade microbiana, atividade enzimática, tudo em função da presença dos animais e também em função do pastejo moderado. A pesquisa lá, o protocolo de Tupã, indicou que num pastejo moderado há uma maior presença da mesofauna quando comparado com o pastejo intenso. E eu trouxe aqui para vocês um vídeo bem curtinho que só para mostrar a importância da biologia do solo, então, da mesofauna, que é influenciada pela presença dos animais e pelo manejo correto do pastejo. E óbvio que, juntamente com a ação dessa mesofauna, está ocorrendo a ação dos micro-organismos, das bactérias, dos fungos, dos actinonicetos, estão fazendo a decomposição e também a mineralização
disponibilizando esses nutrientes para as plantas. Aqui, só para complementar, então, esse é um trabalho, a tese de doutorado do Leandro Deis. Ele fez em 3 sistemas, em 3 protocolos diferentes, e ele chegou a essa conclusão que esse período de pastejo vai aumentar em 32% a quantidade de fósforo disponível no solo. O potássio, como eu falei para vocês, a inserção do animal no sistema, cerca de 80% do potássio ingerido retorna via urina. Isso equivale a 480 quilos de KCl. Isso é muita coisa. Uma outra função também dos animais no sistema é que o pastejo vai incentivar o aumento do sistema radicular. Então, aqui nós temos uma animação que foi feita pela professora Amanda, onde ela compara um sistema com a presença dos animais, um sistema sem a presença dos animais. Então, o pastejo ele vai fazer com que ocorra um maior crescimento do sistema radicular. Esse maior crescimento do sistema radicular vai favorecer, vai diminuir que ocorram perdas dos nutrientes do sistema. Vocês imaginem aqui, se tivessem nutrientes nessa parte aqui, estariam sendo perdidos para o sistema. E aqui, com maior quantidade de raízes, vai haver uma menor perda de nutrientes. Essas raízes também vão favorecer a construção do perfil desse solo. Esses bioporos que vão ser formados pela decomposição dessas raízes vão favorecer uma maior infiltração de água nesse solo, uma maior armazenagem de água nesse solo, além de uma maior produção de matéria seca em função do pastejo. Aqui para mostrar para vocês, ó, nesse estudo lá de Tupã, foi feito uma comparação da produção de matéria seca na área com pastejo e sem pastejo, e verificou-se que na área com pastejo houve um aumento de 3 toneladas de matéria seca por hectare. Isso equivale praticamente ao cultivo da soja, né, que produz em torno de 3 toneladas de matéria seca. Para mostrar a importância, né, do pastejo influenciando a produção do sistema radicular. E aqui nós temos também, ó, a pecuária contribuindo para a correção da acidez no perfil do solo em semeadura direta. Então, comparando um sistema com pastejo com um sistema sem pastejo, devido a esse maior crescimento radicular, essa correção de solo ela vai acontecer em camadas mais profundas. De 2 maneiras. Primeiro, por uma descida física desse calcário, que ela vai descer pelos bioporos, pelas galerias formadas pelas raízes, e também pela mesofauna. Por exemplo, o cascudo rola-bosta, os corós, eles formam galerias que vão favorecer essa descida química do calcário. E também vai haver uma descida química, que nas fezes dos animais, então, está presente o COD, o carbono orgânico dissolvido. Esse carbono orgânico dissolvido ele tem uma carga negativa, ele se liga com cálcio e é transportado a maiores profundidades. Então, num sistema com pastejo, a gente consegue aumentar o pH a uma profundidade de 20 centímetros e consegue um aumento da saturação de bases a 40 centímetros e uma diminuição da saturação de alumínio também a 40 centímetros. Já numa área sem pastejo, essa correção acontece até a profundidade de 7,5 centímetros e uma saturação por base também 7,5 centímetros e a saturação por alumínio até 20 centímetros. Encerrando essa parte, então, dos benefícios dos animais do sistema, um breve resumo aqui, que a pecuária constrói um solo de qualidade. Então, a gente vai ter um maior acúmulo de biomassa vegetal, um maior acúmulo de matéria orgânica, uma maior retenção desses nutrientes no solo, uma menor dependência de adubos, com isso vão ter um menor custo de produção. E aqui eu falei bastante para vocês do benefício da pecuária em relação à lavoura e muito pouco dos benefícios da lavoura em relação à pecuária. É um trabalho de pesquisa aqui da Joyce Eisman, da doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela fez esse trabalho dizendo que
uma pastagem, né, ela vai se beneficiar da Resteva da soja, que vai liberar 35 kg de nitrogênio, 7 kg de fósforo e 60 kg de potássio. Chegando na segunda parte da apresentação, eu vou apresentar para vocês, então, os resultados desse protocolo de pesquisa, que é um protocolo de pesquisa em terras baixas, da Fazenda Corticeiras. O nome desse protocolo é o Protocolo da Várzea, Fazenda Corticeiras, no município de Cristal, uma área de 18 hectares. E aqui nós temos os tratamentos. O primeiro tratamento é um sistema convencional, aquele primeiro exemplo que eu mostrei lá para vocês, só que sem a presença dos animais. Então, pousio, arroz pousio. O segundo tratamento é a presença dos animais durante o inverno e arroz no verão. O terceiro tratamento é o segundo exemplo que eu mostrei para vocês, presença dos animais no inverno e a rotação arroz-soja. Terceiro, é um sistema mais diversificado, onde nós temos a rotação de soja, arroz e milho. E o quarto tratamento, nós temos 3 anos de presença dos animais nos sistemas e da pastagem, para depois a entrada do arroz no sistema. Por que esse sistema aqui? A hipótese é que, quanto maior o tempo das pastagens e dos animais nesse sistema e do manejo correto, óbvio, mais rápido vai ser a recuperação da fertilidade desse solo. Benefício do CIPA para lavouras, então, maior produtividade de grão ao longo do tempo. Aqui é o sistema convencional, aqui é o sistema plantio direto com a pecuária no inverno e arroz, e aqui seria a rotação arroz-soja, plantio direto com a presença da pecuária no inverno. E o resultado de 4 anos foi esse. Um plantio convencional, uma média de produtividade de 10,4 toneladas, no sistema 2, 11,3, e no sistema um pouco mais diversificado, tivemos uma média de 12,1 toneladas. Lógico que aqui nós tivemos 2 anos de arroz e 2 anos de soja. Mas já mostra que esses sistemas, os CIPAs, eles, ao longo do tempo, eles já vão surtindo efeito dessa recuperação da fertilidade do solo. Aqui nós temos a resposta do arroz, adubação de fósforo e potássio. Então, no arroz pousio, quando não se colocou adubação de fósforo e potássio, se produziu 7,6 toneladas, e quando se fez a adubação, a produtividade passou para 8,3 toneladas. No CIPA, aqui seria o sistema 2, pecuária durante o inverno e arroz no verão, já não houve diferença, mostrando que esse sistema já é um sistema mais equilibrado e já aconteceu a recuperação, pelo menos parte da recuperação da fertilidade desse solo, mesmo num curto período de tempo. Aqui a resposta à adubação nitrogenada, e no sistema convencional, conforme foi aumentando a dose de 0 para 50, 100, 150, foi respondendo à produtividade. No sistema CIPA, que seria o sistema 2, arroz e a pecuária no inverno, houve uma resposta com aumento da produtividade, mas aqui, a partir de uma certa quantidade de N por hectare, a resposta já foi menor. Então, indicando que, nesses sistemas, a gente pode se pensar numa adubação nitrogenada diferenciada. Agora, a segunda parte é fazer uma calibragem dessa adubação, chegar num ponto aqui, que seria um ponto de maior eficiência econômica, para se fazer uma recomendação mais adequada para esse tipo de sistema. Essa pesquisa está em andamento. Mas o que dá para notar é que a gente consegue manter altas produtividades com uma quantidade menor. Aqui, ó, mesmo com 0 de adubação nitrogenada, a produtividade foi maior do que no sistema convencional, com a dose de 150 kg de N por hectare, mostrando que esse sistema já está com uma condição de fertilidade melhorada. Em relação à soja, o que eu comentei com vocês da adubação de sistema, então não houve diferença aqui. Quando se fez 0 de adubação na soja,
durante a implantação e quando se fez a aplicação, as maiores doses aqui, de 60 quilos de fósforo e 95 de potássio, a resposta foi a mesma. Então, não houve diferença, mostrando que para esse sistema, nesse caso, é possível sim fazer essa adubação do sistema, fazer essa adubação, antecipar essa adubação de fósforo e potássio da soja, fazendo ela na implantação das pastagens sem trazer problema de produtividade para a cultura da soja. Aqui, em relação ao aumento de matéria orgânica, nós temos 4 sistemas, só está faltando o sistema aquele que é com rotação com milho. Então, o sistema de arroz pousio, houve uma diminuição da matéria orgânica, isso é o resultado de 4 anos, né? No sistema 2, que seria arroz e pecuária no inverno, houve um aumento aqui significativo, de 0,7%. No arroz, sistema 3, seria com rotação com soja, houve um aumento, não foi tão significativo, mas houve um aumento. Aqui, uma das hipóteses é em função da soja ter uma menor produção de matéria seca. Aqui, como foi arroz todo ano, o arroz tem uma alta produção de matéria seca, então, por isso que, nesse caso, a produção de matéria orgânica, o acréscimo foi menor. E já no último sistema aqui, que é aquele sistema com a presença das pastagens e dos animais por um período maior, mostrando a hipótese inicial que quanto maior o tempo dos animais no sistema e do pastejo adequado, a recuperação da fertilidade ela ocorre de forma mais rápida. Aqui é só para mostrar a produção do sistema radicular. Então, foi feita uma análise em todos os sistemas e verificou-se que essa produção de raízes, né, de matéria seca do sistema radicular, ela variou de 6 a 8 toneladas a uma altura de 10 centímetros de profundidade. Então, um alto potencial que tem, isso na pastagem de azevém, o que tem no caso, esse sistema para se produzir matéria seca no sistema radicular em função do pastejo. E, por último, já indo para as considerações finais, esse é um trabalho de TCC da Débora Rubin, que é muito interessante. Ela pegou todos os sistemas, ela fez uma média de 6 anos aqui, e transformou tudo que é produzido nos sistemas em proteína digestível para consumo humano. E aqui mostra a eficiência desses sistemas quando comparado a um sistema convencional de se produzir proteína. Então, isso vem atender uma necessidade crescente que se tem de se produzir mais alimento em função do aumento da população, dessa necessidade de se produzir mais alimento, e também uma outra demanda que tem de se fazer isso de forma sustentável. Então, esses sistemas, os CIPAs, a gente consegue unir essas duas demandas, que seriam uma intensificação com a sustentabilidade. Se ter uma alta produção de alimento, se otimizar o uso da terra, aqui a gente está utilizando a terra num período que não está sendo utilizado nesse sistema, então a gente consegue otimizar o uso da terra e consegue uma produção com intensificação e de maneira sustentável. E, fazendo um breve resumo do que eu comentei com vocês, então, como fazer para obter os benefícios de um CIPA? Primeiro, a base de tudo é o sistema plantio direto, utilização dos conceitos da agricultura conservacionista, a gente equilibrar aqui os investimentos em dose de conhecimento aplicado por hectare, tanto da lavoura quanto da pecuária, ter cuidado com a intensidade de pastejo, então a intensidade de pastejo adequada, isso aqui vai depender muito do sucesso ou insucesso de um CIPA, utilizar a diversificação, tanto das plantas de cobertura, como também importante a rotação de cultivos, e na lavoura a gente utilizar boas práticas de manejo. E fazendo isso, os benefícios de um CIPA bem feito serão todos esses: o uso eficiente de insumos, diminuição do risco, ciclagem de nutrientes, diminuição de praga, aumento da renda, melhoria do solo, enfim. Chamaria atenção para vocês aqui com relação ao aumento da renda
também a questão da diversificação da renda. No caso da lavoura do arroz, é comum o produtor que só planta arroz, ele acabar vendendo o arroz durante a colheita a preços menores, porque ele não tem muito o que fazer, ele é obrigado a vender o arroz dele porque ele não tem outra alternativa. Já o produtor que faz rotação de cultura, que tem a soja, que tem a pecuária, ele pode, durante o período da safra, e geralmente tem uma maior oferta e o preço é menor, ele vender ou a soja ou até mesmo vender alguns animais e deixar para vender esse arroz num período de entre safra, onde o preço está mais atrativo. E isso muitas vezes representa, dependendo do ano, a diferença entre o lucro e o prejuízo de um produtor. Bom, pessoal, essas foram algumas referências que eu utilizei na apresentação. Agradeço a atenção de vocês, peço desculpa pelo tempo, eu acabei tocando rápido, até me atrapalhei um pouco nas palavras em função de ter falado rápido para não passar muito tempo. E também agradeço o professor Telmo por todo o ensinamento que ele nos passou durante as aulas da disciplina de manejo do solo. Muito obrigado. Excelente, Juliano. Muito boa apresentação. Acho que falo em meu nome do grupo. Realmente uma apresentação desafiadora. Eu tinha uma ou duas perguntas para ti rapidinho aqui sobre a construção de perfil em área de pasteiro. As doses de calcário, então, foram as normais, não se aumentou a dose. E tu estás explicando a descida do cálcio no perfil pelas fezes e pelo sistema radicular da pastagem? Exatamente. Seria as duas formas. Né? Seria uma descida química, que seria através do COD, e também uma descida física, que é feita através das galerias do bioporo. E também das galerias que são feitas pela mesofauna. Né? E qual é a outra pergunta? Não, essa era a primeira, né? Eu também acredito, assim, é uma coisa que nós temos que estudar, mas quando a gente utiliza essas culturas de cobertura que tem pastagens, a gente nota que ocorre uma maior descida do calcário, né, e um aumento da saturação de bases e diminuição do alumínio. Nem sempre o pH ele é aumentado em profundidade, como você mostrou, mas nós conseguimos diminuir o teor de alumínio e aumentar o de bases, e isso é suficiente para as raízes crescerem. Então, na minha concepção, é um sistema que se autoalimenta, se retroalimenta. À medida que as raízes se aprofundam, elas criam condições para a descida do corretivo, e à medida que desce o corretivo, mais raízes vão povoando aquelas camadas profundas, e esse processo, seguindo ao longo do tempo, nós acabamos tendo a correção do perfil. Agora, quando você não tem raízes numa determinada camada de solo, aí realmente, e se tiver compactação, aí o processo ele é realmente muito difícil. Então, fiquei assim, feliz com esse dado, cumprimento a professora Amanda aí por ter gerado ele é muito importante para a gente entender todos esses mecanismos que estão envolvidos. E o da matéria orgânica também me chamou muita atenção, né? Eu já tinha feito uma revisão de um artigo que eu falei para vocês lá da Índia, que eles mostraram que o arroz é uma cultura que pode aumentar o teor de matéria orgânica. E os teus dados aí mostraram que tanto a pastagem quanto a cultura do arroz foi positiva para o teor de matéria orgânica. E quando entrou a soja, aí
se aumentar muito a frequência da soja, a gente diminui esse ganho. Poderia comentar um pouquinho? Na realidade, é uma hipótese, né, que em função no caso do arroz, numa produção de 10 toneladas de grãos, ele vai gerar 10 toneladas de palha. Isso é muita coisa. É isso que a gente busca numa rotação de cultura, a produção de matéria seca. E o problema todo é quando não tem uma cobertura, porque no caso do arroz, vai ter uma quantidade muito grande, principalmente de potássio presente na palha, e quando não tem uma cobertura no solo, esse potássio acaba se perdendo, ele acaba se perdendo do sistema por lixiviação. Isso acontece tanto que, num sistema convencional, a adubação de potássio que é colocada, normalmente, ela é colocada acima do que é exportado. E os trabalhos que são feitos a longo prazo mostram que não está aparecendo esse potássio nas análises de solo. Então, foi feito trabalho, o IRGA já fez esses levantamentos, vem fazendo. Então, quando se faz uma análise de solo num determinado ano e depois repete essa análise, em função de se colocar uma quantidade de potássio acima da quantidade de extração, deveria estar sendo acumulado. E isso não está. E uma das hipóteses é exatamente essa, é a falta de uma cobertura durante o período de inverno que faça com que esse potássio não se perca do sistema. E com relação à produção de matéria orgânica, é isso. O arroz tem esse alto potencial, mas tem que ser feito esse manejo com uma cobertura de solo para que a gente consiga aproveitar esses nutrientes não se percam do sistema e se consiga se aumentar, se tem um balanço positivo tanto dos nutrientes como também um balanço positivo do carbono no solo, aumentando o teor de matéria orgânica. E a adubação do sistema é um componente fundamental de tudo isso, né? Perfeito. Eu já vi até o senhor comentar algumas vezes que essa adubação de sistema, para algumas culturas, não funciona muito bem, que tem alguma dificuldade, mas dentro de um CIPA e dentro desse modelo, principalmente das terras baixas, que a gente tem um conhecimento maior, a gente está vendo que funciona super bem, porque é uma troca de benefícios, né? As pastagens se beneficiam, então a gente consegue ter pastagem de melhor qualidade, maior produção de biomassa, maior produção de matéria seca, maior alimento para os animais e não traz problema nenhum em função da ciclagem de nutrientes que eu expliquei para vocês para a cultura que vem em sucessão. Não, perfeito. No Brasil, especialmente no Paraná, metade do Paraná para cima, nós temos o sistema soja-milho, né? O milho de safrinha. E inicialmente o milho de safrinha não era investido porque se acreditava que o potencial produtivo seria baixo, né? Quando se teve um melhoramento genético da soja para um material de ciclo mais curto e também se conseguiu fazer toda a operação de implantar ela mais cedo, se percebeu que era possível investir mais no milho safrinha. E quando se investiu mais no milho safrinha, começou a melhorar a produtividade de soja. Então, é exatamente isso que você está falando, né? E que é um sistema em que tem o sinergismo. E o mesmo hoje vale para as culturas de cobertura. A gente está cada vez dando mais atenção para as culturas de cobertura, porque se elas forem bem, nós desencadeamos um processo positivo que vai levar à qualidade do solo. Muito bem. Então, eu queria deixar para os meus caros alunos, já provoquei bastante aí a discussão, para que apresentassem suas perguntas aí. É só desbloquear o microfone e falar, por favor. Ô, Juliano, eu tenho uma pergunta. Me desculpe que eu sou meio leigo no assunto, não tenho muito contato com esse sistema. Tem algum período certo para entrar com o gado na lavoura de arroz? Aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, agora é a hora certa de entrar com o gado ou como é que funciona isso aí? Não, na realidade, na lavoura de arroz não entra, né? O gado vai entrar após colheita. Sim, sim. Colhe o arroz, aí Sim, foi isso faz que a eu quis dizer. implantação.
Não, aí quando der a condição que eu falei, tu vai colher o arroz e vai fazer a implantação das pastagens, das plantas de cobertura. Quando tiver numa altura adequada, dependendo da espécie que tu vai estar utilizando, tu vai entrar com os animais e vai manter esse pastejo moderado durante todo o período. A grande dificuldade e o grande, vamos dizer assim, o que vai fazer o sucesso, determinar o sucesso ou o insucesso de um CIPA é exatamente isso aí. É o manejo dos animais no sistema. Se faz um manejo correto, se faz um pastejo moderado, vai trazer todos esses benefícios que eu falei para vocês. Mas o contrário também é verdadeiro. Se coloca os animais ali sem fazer um manejo adequado, com uma intensidade de pastejo muito alta, não vai ocorrer esse sinergismo, não vai ocorrer essa exploração das propriedades emergentes. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tudo é manejo. Então, o animal é bom para o sistema? Pode ser, desde que seja bem manejado. Mas também, se não for bem manejado, pode ter problema. E a umidade do solo, como é que tu controla aí para que a entrada dos animais não gere compactação? Na realidade, não tem controle da umidade, isso não tem como fazer. Mas, assim, nesses sistemas, a gente vem melhorando o processo de drenagem desse solo. Então, é um processo que, quando a gente entra com a soja numa área de arroz, para se conseguir estabelecer uma rotação de cultura arroz-soja, a gente tem que evoluir para essa questão de drenagem. Não tem como fazer se não drenar. E isso vai favorecer o sistema como um todo, vai favorecer as pastagens, as plantas de cobertura também. Da mesma forma que é a questão da correção. Num plantio convencional, num plantio de arroz, nós só não se preocupa com drenagem, não se preocupa com calcário, com nada. Então, quando se pensa numa agricultura de processos, que a gente para de pensar numa cultura específica, uma especialização de cultivo e passa a pensar o sistema como um todo, passa a executar uma agricultura de processo. Então, é o cuidado com o sistema todo, onde entra essa questão de drenagem. Tem que drenar, mas não tem tido problema. Fazendo uma boa drenagem e se mantendo um pastejo moderado, os resultados são esses que eu mostrei para vocês. Eu estou preocupado aí, que eu acho que o Juliano tem uma vocação muito grande para professor, ele vai tirar o meu lugar aí, viu? Muito bem, eu gostei dessa explicação de olhar o processo como um todo, né, e não a cultura isoladamente. Acho que em qualquer sistema de produção hoje nós temos que pensar o processo como um todo, e o pessoal do marketing chama isso 360 graus, né? Fazer uma análise de todo o sistema e ver as oportunidades que nós temos para melhorar. Parabéns aí pela resposta. Mais alguma pessoa que gostaria de fazer uma pergunta? Alexandre, por favor. Alô? Estão me Agora, ouvindo? sim. Tá. Bom, minha pergunta não é tão técnica, mas tem a ver com, como o professor falou, tem que olhar o todo, né? Eu não sei se tu tem uma estatística para nos informar, mas a cultura do Rio Grande, ela é assim, dá para dizer, eu não sei, na minha época, uns anos atrás era. O plantador de arroz era um cara especializado em plantar arroz, e o pecuarista era um cara especializado em pecuária. As culturas são diferentes, né? O conhecimento dos agricultores é diferente. Tanto que é comum que as lavouras de arroz são implantadas pelo sistema de parceria, né? Ocupando áreas que são de propriedades, às vezes, de grandes pecuaristas. E eles têm que conviver. Como é que está hoje a situação da estatística, assim, para que um sistema como esse possa ter um futuro, assim,
na prática, vamos dizer? Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Realmente, esse é um dos gargalos. Por que esse tipo de sistema ele não aumenta mais? Eu falei um monte de benefícios do sistema, mas por que ele não tem mais áreas de CIPA em terras baixas? Um limitante é esse. Em torno de 65% a 70% das áreas cultivadas com arroz no Rio Grande do Sul são nesse sistema de arrendamento. Então, isso é uma dificuldade. Mas, por outro lado, uma outra questão também que eu poderia acrescentar, que tu também chegasse a comentar, é a vocação. Realmente, tem produtores que são agricultores por vocação e eles não gostam da pecuária. Então, esse é um outro, vamos dizer assim, outro gargalo em função do porquê que não aumenta essas áreas de CIPA no estado. Mas, assim, existe já hoje exemplos de propriedades onde existe um CIPA que o produtor de arroz produz a lavoura de arroz e o pecuarista faz a parte da pecuária. Mas isso tudo de forma planejada, tá? Eles têm esse entendimento. Inclusive, para te ter uma ideia, tem empresas hoje que estão ganhando dinheiro com isso. Seria ILPP, Integração Lavoura Pecuária Pessoas. Então, eles fazem essa intermediação entre o proprietário da terra e o arrendatário da terra, ou o parceiro, de forma que a gente consiga montar um sistema de forma planejada, com manejo adequado, e se explorar isso, cada um com a sua vocação. Então, acho que isso é uma dificuldade, é um gargalo, mas tem como superar. Porque, bom, se eu sou pecuarista, sou o dono da terra e eu gosto da pecuária, eu sou o agricultor e gosto do arroz, tudo bem. Mas por que não pensar isso de forma conjunta e se fazer isso de forma planejada? Isso é uma possibilidade e já vem acontecendo e já tem exemplos de sucesso no estado do Rio Grande do Sul. Ótimo, né, Alexandre? Muito bem colocada a sua pergunta, e essas novas oportunidades de associações, de reunir as pessoas, plataformas, é bem interessante, né? Porque muda aquele sistema tradicional que o Alexandre estava comentando, né? Que já mostrou que ele é de baixa eficiência. Mais alguma pergunta? Saindo um pouco da agronomia e entrando um pouco mais na zootecnia, Juliano, teve algum trabalho aí que chegou a testar qual raça aí tem um melhor comportamento nesse sistema de bovino aí, ou não foi feito ainda algum trabalho nesse sentido? Jardel, que eu saiba, não. Eu acho que raça não seria, acho que não teria muito. O que o pessoal procura fazer é utilizar, por exemplo, assim, eu acabei não falando lá, porque corri demais e algumas coisas eu esqueci de falar. Que seria na hora que se faz um planejamento, tu vai determinar o tipo de exploração da pecuária. Se vai ser gado de cria, recria, enfim. E nesses sistemas são importantes se trabalhar com terneiros, com animais mais leves, principalmente em função das taipas do arroz. Então, se fazer um plantio direto numa lavoura de arroz, o professor Telmo já comentou isso, é um grande desafio, não é uma coisa simples de se fazer, mas é possível. Já tem gente fazendo já há bastante tempo e muito bem feito. Então, a gente tem esse cuidado em relação às taipas de se trabalhar com animais mais leves que vão favorecer. Mas em relação a raças, pode ser qualquer tipo de raça. Geralmente no Rio Grande do Sul a gente já tem raças melhores, né? E pode ser com qualquer tipo de raça animal. Não saberia te responder se existe algum trabalho nesse sentido. Muito bom, obrigado pela pergunta, Jardel. Mais alguma? Em não havendo, eu pediria ao Juliano, então, que eu devia ter feito isso no início, como anfitrião aqui, que eu te apresentasse para aquelas pessoas que não são do grupo aqui, que vão assistir esse vídeo posteriormente. Bom, meu nome é Juliano Quevedo, sou engenheiro agrônomo, trabalho como extensionista do IRGA
no município de Bagé, 24º Núcleo de Assistência Técnica e Extensão, e atualmente eu sou aluno do programa de pós-graduação em Manejo e Conservação, aluno de doutorado, do programa de pós-graduação em Manejo e Conservação do Solo e da Água na Universidade Federal de Pelotas, o meu orientador é o professor Felipe Celal. Muito bem, então minha saudação a todos os amigos de Bagé, né? Minha família, meu pai trabalhou na Estação Experimental de Bagé aí, durante vários anos com melhoramento de trigo, né? Então me sinto muito feliz aí de ter um aluno que representa o município de Bagé. Muito obrigado a todos